Olá pessoal, quem fala é o William e seja bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer o nosso ranking online. O jogador está enviando a pontuação e também o nosso jogo está listando isso daqui lá do banco de dados que a gente vai criar. Então aí na descrição do vídeo vai ter um link para download dos materiais que eu vou deixar aí dos scripts PHP. Vai ter uma pastinha aí chamada ranking. Vocês vão estar jogando essa pasta aqui dentro do servidor de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês aqui primeiro no servidor local e depois eu vou ensinar a instalar no servidor remoto. Lembrando que a gente vai estar utilizando em um servidor free para que todo mundo consiga fazer e não tenha problemas e não precise pagar para estar colocando aí num servidor online, beleza? Então o servidor free que eu vou estar utilizando é o WAMP Server, né? Então, para baixar ele aqui é só vir no site aqui, wampserver.com, e vir aqui fazer download. Depois que você baixar e instalar no teu computador, você vai vir aqui, vai achar ele aqui, vai startar, depois ele vai estar ligando aqui no canto, né? Você clica aqui no botão e botão direito aqui, e ele vai pedir para ligar o servidor aqui, né? Então, o meu já está verdinho ali porque está ligado. Se estiver vermelho é porque ainda não está funcionando. Uma dica, se vocês estiverem com o Skype ligado, o Skype usa a porta 80, que por coincidência é a mesma porta que esse servidor local que usa. Então ele não vai conseguir startar por causa do Skype. Então sempre desliga o Skype e depois liga o servidor. Se ficar verdinho, é sinal que está funcionando. Aí para você acessar o servidor local, você digita aqui na tua barra navegação localhost. Então você veja que o Construct ele faz localhost na porta 50.000, tá? E o WAMP aqui ele faz localhost na porta 80 aqui, ou só localhost, que você digitar aqui ele pega a porta por padrão. Então o WAMP nada mais é do que um servidor local, né, que você pode testar os teus scripts PHP. Ele também tem o PHPMyAdmin, que é um gerenciador aí para banco de dados, que a gente vai estar utilizando aqui nessa aula. Então aqui é o seguinte, depois que você instalar o WAMP, no meu caso aqui eu instalei no C2 ponto, daí tem uma pastinha WAMP. A pasta principal dele, que vai ficar os projetos salvos, é a pasta www, tá? Então sempre dentro dessa pasta aqui que você vai criar o seu projeto. Então acessando aqui localhost, ele me lista aqui todos os meus projetos que estão dentro da pasta www. Então, por exemplo, esse material que eu vou deixar para vocês aí da aula 9, vocês vão copiar ele e vão jogar aqui dentro da pasta www. Ou vão jogar direto lá no servidor remoto que eu vou mostrar depois como é que faz. Então, fiz isso daqui, ele já vai vir para aqui, ó. Então, se eu acessar lá localhost barra ranking, localhost barra ranking, acessa aqui no navegador, você vai ver que ele vai listar lá o conteúdo da minha pasta, né? Então tem um script lá chamado dd.php e lista.php. Lembrando que isso daqui ele só vai executar se estiver dentro do servidor. Se você, por exemplo, estiver na área de trabalho e tentar abrir isso daqui no navegador, ele não vai funcionar, tá? É só o servidor que vai processar esse tipo de arquivo PHP aqui. Então esse add.php vai ser o arquivo responsável por enviar o nome do jogador e a pontuação do jogador para o nosso banco de dados. E o lista.php vai ser o cara responsável por listar os resultados que já estão no banco de dados. Então, para mim acessar aqui o banco de dados local no WAMP, é localhost, você digita, barra phpMyAdmin, tá? Então, esse daqui é um gerenciador para você controlar aqui todos os teus bancos de dados. Então, o que você já tem criado fica aqui na esquerda. Se você quiser criar um novo banco de dados, você vem aqui em base de dados e aqui você digita o nome do teu banco de dados. Nosso caso aqui vai ser ranking, tá? Criei um banco de dados aqui chamado ranking. Eu tenho que criar uma tabela para esse banco de dados. Então, sempre assim, tem a base de dados e dentro da base tem várias tabelas. Por exemplo, tabela de clientes, fornecedores, produtos. No nosso caso, o nome da tabela vai ser o mesmo nome do banco aqui, né? Que vai ser ranking. A nossa tabela vai ser 3 colunas. A primeira vai ser o ID, que é o identificador único do nosso jogador. Vai ser o nome dele e a quantidade de metros lá, ou pontos que ele fez. Então, vão ser 3 aqui. Aqui no nome eu vou preencher lá o ID, o nome do jogador e os pontos, que vai ser PTS abreviado. Aqui é o tipo, tá? Esse tipo é igual no construct. Então, quando você cria uma variável, você pode definir o tipo número ou o tipo texto. Aqui é a mesma coisa. No inteiro, no caso, é número e varchar aqui significa um texto. Varchar tem uma limitação até 255 caracteres, tá? Se passar disso, você utiliza o text.
Mas no caso, nome aqui, é impossível um cara ter um nome com mais do que 50 caracteres. Então coloca nome, varchar e o tamanho coloca 50. Tamanho de int você não precisa especificar, tá? Temos que marcar essa opção aqui de auto-incremente, ou seja, para ele incrementar cada resultado, o ID salva como ID 1, 2, 3, 4, e o índice aqui é primário, para ele nunca repetir, ou seja, nunca vai ter um jogador com o ID, dois jogadores com o mesmo ID, né? Então por isso que o índice aqui é a chave primária, que a gente chama de primary key. Depois feito isso, você vai clicar aqui em guardar. Então já temos aqui o nosso ranking criado, e agora a gente tem que fazer a conexão aqui do nosso projeto com o banco de dados. Então nessa pasta aqui de rank, vocês vão abrir a pasta chamada classes e vai ter um arquivo chamado db.class.php. Vocês vão abrir isso daqui, pode ser no editor de texto. Eu costumo usar aqui o Sublime Text, que é esse editor aqui preto, né? Se vocês quiserem baixar ele, vocês encontram aqui, Sublime Text 3. Então vocês baixam nesse site aqui. A diferença dele é que ele é feito já para programação, né? Então você pode perceber que todas as scripts aqui ele fica colorido o nome de classe, então ele já separa aqui, diferente do que você abrir, por exemplo, num bloco de notas. Mas para alterar no final das contas é a mesma coisa, faz o mesmo efeito, tá? Não precisa você instalar o editor para fazer isso, é uma opção tua. Então o arquivo que a gente vai mexer é esse dd.class. Eu vou abrir ele aqui no Sublime, vou arrastar ele aqui. E aqui você vai ter que mudar essas variáveis que tem aqui, tá? Host, como a gente está testando no local, então ele vai ser localhost mesmo, você vai deixar aqui. Sempre mantendo aqui as aspas simples, tá? Nunca apaga elas assim, senão vai dar erro, tá? Aqui é o nome do teu usuário de banco de dados. Quando você instala o AMP Server, ele vai pedir um usuário padrão para você. O meu usuário padrão é root, tá? Ele também vai pedir uma senha. No caso, quando eu instalei, eu não coloquei nenhuma senha, porque como está na minha máquina, então não precisa de senha, só eu que vou acessar mesmo, tá? dbname, o nome do meu banco de dados, ele tem que ser exatamente igual como você criou aqui. Então, aqui no caso eu já coloquei rank. Feito isso daqui, você salva e fecha. Aqui erro reporting, né? Se ele vai mostrar o erro na tela ou não. Se você colocar 0 aqui, ele não vai mostrar nenhum erro. Isso aqui é quando você joga, por exemplo, em produção lá e não quer que ele mostre alertas ou notícias, o tipo de erro, você deixa zerado, tá? Fechei esse arquivo aqui, vamos modificar agora, dar uma olhada aqui no arquivo de add.php, tá? Então esse arquivo .add.php vai estar dessa maneira aqui. O que está fazendo aqui, né? Eu vou explicar brevemente para vocês aqui. Então tem aqui um header que é do tipo test daqui é para evitar que os caracteres fiquem zoados com acentuação. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, deixa eu só comentar aqui e acessar aqui para vocês verem. O que eu escrever aqui embaixo, ó, por exemplo, teste. Então ele vai escrever ali. Agora se eu escrever, por exemplo, maçã, escrever lá João. Então você vê que a acentuação dele está certinha, né? Porém, se eu tiro isso daqui, ele fica lá com os caracteres bugados, tá? Então essa linha aqui serve para corrigir a acentuação. Esse Access Control Allow Origins significa que ele vai aceitar requisições de qualquer lugar. Ou seja, se você no construct, lá como ele escuta na porta 50.000 localhost, quando fazer uma requisição Ajax para esse arquivo, ele vai permitir que eu tenha acesso a esse arquivo. Se eu não tiver essa linha aqui, o navegador, por padrão, vai bloquear, tá? Esse server aqui, eu vou explicar daqui a pouco para que a gente vai usar. Require once, aqui eu estou chamando a minha classe de ranking.class, que está aqui dentro. Ó. E aqui dentro tem a tabela, né, que ela está, então a tabela ranking, a minha classe ranking, e aqui eu tenho uma função que lista toda a minha pontuação ordenando por ordem decrescente. Ou seja, se tem um jogador com 500 pontos um jogador com 200, ele vai pegar em primeiro lugar o jogador que tem mais pontos, tá? Então já deixei tudo preparado aqui para evitar perder tempo. É só você jogar e fazer as adaptações. Então esse add aqui é o que a gente vai usar aqui no construct para mandar desse formulário aqui para esse arquivo aqui. E a gente vai passar como post o nome e a pontuação. Aqui eu coloquei um teste aqui só para vocês verem como que funciona. Então se eu executar isso daqui agora, vocês vão ver que se eu atualizar a minha tabela ranking, ele já vai colocar lá o nome e a pontuação, né? Se eu tivesse outro aqui, por exemplo, colocasse lá
William fez 1.500 pontos. Salvar e executar esse script, ele vai salvar no banco de dados lá, o William fez 1.500 pontos. E no meu arquivo lista.php, que é esse aqui, eu estou fazendo a mesma coisa aqui em cima, só que em vez de eu adicionar o banco de dados, eu estou listando do banco de dados. Então, eu estou chamando lá da minha classe rank, o método getList, que vai me trazer um array com todos os resultados do banco de dados que tem lá. Então, se eu pegar aqui o lista.php, lá, tem o William, quantos métodos ele fez, e aqui a gente tem um separador que a gente vai utilizar lá no construct, tá? Esse BR aqui a gente vai tirar, então ele vai ficar assim, ó. O position que eu pego é só uma variável que incrementa, né, para mim pegar, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Esse show ranking aqui eu estou mostrando a coluna do meu banco de dados, então, por exemplo, o nome, se eu criasse lá uma coluna diferente, sei lá, cor, amarelo, eu ia vir aqui, show rank barra cor, ele ia mostrar amarelo, tá? Então é isso que está fazendo. No PHP, para você concatenar, né, arquivos, é o ponto e aspas duplas. No construct já é diferente, então é e-comercial e aspas duplas. Então é isso que está fazendo aqui. É aquele incremento e tal. Então é isso aí. Essa variável HTTP-refer serve para justamente para o cara não acessar o teu add.php, por exemplo, direto na URL. Então, se você vê que se eu ficar atualizando, ele vai ficar adicionando pontos lá. Isso daqui, por exemplo, me permite pegar e simular que passar por parâmetro ali, ou fazer um post direto para essa URL. Então, esse HTTP-refer a gente coloca que só vai aceitar requisições vindo, por exemplo, do próprio site onde o jogador tá jogando lá. Então, ou só via localhost, ou se você tiver no mobile, qualquer coisa assim. Então, é para isso que serve, tá? Vamos continuar aqui então. Como que a gente vai estar fazendo isso daqui? Isso daqui eu coloquei só para exemplificar, tá? Mas essa classe aqui ela já pega automático tudo que está vindo via post. Então isso daqui a gente não precisa. Então quando eu invocar isso daqui lá no construct e passar o post, ele já vai identificar aqui e vai colocar. A única coisa que eu vou fazer é colocar um if aqui, ó, perguntando se deu certo, né? Então o if sempre retorna verdadeiro, ou seja, isso que retornou é verdadeiro. Vamos colocar aqui um die, né? O die significa, tipo, ele mata a aplicação, né? Ele para de executar todo o script aqui e daqui para baixo não executa. Então, se deu certo, ele vai me retornar 1 na tela. Se não, ele vai me retornar 0. No PHP, você abre e fecha esse daqui quando tem mais de uma linha, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um outro código aqui embaixo, aí eu precisava abrir e fechar esses colchetes aqui. Quando tem uma só, não precisa, tá? Então você pode deixar assim mesmo. Então, ó, vou tentar adicionar lá, ó. Voltou 1, ou seja, ele deu certo, ele adicionou no banco de dados. Se for ver aqui, ó, ele está adicionando lá vazio, beleza? Se retornar 0, quer dizer que não deu certo. Aqui tem como você definir se você quer que o campo seja vazio ou não. Então, por exemplo, eu posso já de cara verificar se if empty, ou seja, é vazio, daí eu coloco aqui post nome. Tá? Ou seja, se post nome for vazio, eu já posso dar o die 0 de cara aqui, já que ele não vai passar. Ou se post pontos for vazio, então eu posso fazer todo o tratamento de dados por aqui. Mas isso daqui fica para uma próxima aula, né? Vamos ao que importa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui no construct eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 2 cliques aqui. E vou adicionar aqui o objeto de Ajax. E aqui eu vou colocar uma variável global chamada URL. Essa variável vai conter a minha URL que eu estou trabalhando agora no momento. Como eu estou localhost, então vai ser isso daqui, tá? Localhost barra ranking. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. E daí no Ajax, então quando o jogador morrer, né,
Cadê o Game Over? Daí ele mostra a layer visível, que é essa daqui. Então aqui eu vou verificar aqui o text box, txt box, envia pontos e o label btn enviar. Então quando eu clicar no label btn enviar, touch, on touch object, label btn enviar, eu vou pegar, mandar por Ajax. Então eu vou fazer aqui um post para uma URL, tá vendo? Aqui é uma tag que você coloca. Então, por exemplo, envia pontos, tá? A minha URL, que é aquela que a gente criou lá em cima na variável, né? Então eu vou chamar aqui URL. E aqui seriam os parâmetros que eu vou passar para essa URL. Então, deixa eu salvar aqui só para mostrar para vocês. Eu dei um Enter ali, ó. O que seriam os parâmetros? Seria a nossa pontuação, que é o metros, que vai ficar lá atrás, mais o nome que o cara escreveu aqui. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou passar assim, primeiro o nome, que vai ser igual. Eu vou colocar aqui um e-comercial. É o txt box envia pontos. Na verdade é o txt box nome, né? Deixa eu cancelar aqui, galera. Coloquei o nome errado aqui. txt box nome, que é o nome do cara. Agora sim. Então o nome é igual e-comercial txt box nome ponto text. Ou seja, o nome é igual ao que ele digitar dentro da caixinha de texto. E-comercial que eu vou concatenar com outro parâmetro. Mais um e-comercial aqui dentro. E PTS igual a minha variável de pontos. Então, e-comercial aqui e o pontos total. Só que isso daqui eu vou pegar da variável, que é a instância total. Beleza. Feito isso, a gente vai testar. Depois a gente vai tratar isso daqui, né? Para o cara clicar em salvar só quando, por exemplo, ele digitar um nome. E aqui tem outro bug também, que mesmo isso aqui estando invisível, eu consigo clicar aqui no salvar e ele envia. Então a gente vai corrigir isso daí. Então eu vou executar o layout aqui, ó, e vamos ver o que vai dar aqui. Aqui faltou o seguinte, aqui a minha URL, ela só tem o barra ranking. Então como ele está enviando, a gente tem que colocar aqui barra ranking barra add.php, tá? Então aqui a URL, daí um e-comercial, aspas duplas, add.php. Isso, barra add.php. Daí para a gente testar, a gente vai utilizar o F12 do teclado, que ele vai abrir esse guia aqui chamado console. Então aqui eu consigo ver tudo que está acontecendo de requisição Ajax ou requisição que o Construct está fazendo. Então eu vou vir aqui no guia Network. E quando eu clicar aqui, ele vai ter que fazer um Ajax lá para o servidor, tá? Então eu vou clicar aqui em limpar, né, os dados. Esse aqui é do Construct, ele sempre fica jogando. E quando eu clicar aqui e escrever meu nome, clicar aqui em salvar, ele vai tentar fazer um Ajax. Ó. Então apareceu aqui o add.php, tá vendo? Aqui no header você vê para onde que ele mandou, né? Então aqui o formulário que foi o meu parâmetro nome e o meu parâmetro ponto lá que é 91 metros e o nome que eu digitei ali. E aqui no preview é o que retornou de lá. Lembra que a gente fez aquele retorno? Se der certo ele vai cadastrar 1, se não der certo ele vai cadastrar 0. Então aqui no meu preview ele retornou 1, quer dizer que deu certo. Então isso que eu digitei agora e esse número de metros aqui, ele foi parar aqui no meu banco de dados. Olha lá, William 91 metros. Se eu digitar aqui João lá e salvar, ele vai fazer um outro Ajax aqui, ó, e vai salvar lá no meu banco de dados, ó, João 91. Aqui no banco de dados ele salva dessa maneira mesmo, tá? É com caracteres assim mesmo, porque o banco de dados ele não guarda com caractere especial. Daí aqui no lista, para mostrar, ele já converte certo. Então se for ver aqui o João ali já vem com o nome certo. Aí eu tenho que fazer um tratamento para ver se esse daí está vazio ou não, tá? Então aqui eu verifico assim, ó, if post
nome e coloco lá uma exclamação na frente que eu estou fazendo uma negação, né? Ou posso colocar i7, por exemplo, i7, que também funciona. E post nome, ou seja, se não existir nada, se não existir a variável nome, não, desculpa, não é se existir, se daqui for vazio, então vou colocar assim, já vou dar um die aqui, ó, vou colocar aqui vazio para mostrar para vocês. Então se o nome for vazio, ele já vai matar a aplicação aqui, ó. Então vou apagar isso daqui, ó. E vocês vão ver o que vai retornar. Salvei, foi lá. Tá vendo que retornou vazio aqui pra mim, tá? Então ele caiu aqui dentro desse bloco aqui. Então aqui eu posso tratar, né, por exemplo, os erros. Pegar lá no construct, tipo, ajax last data e ver o que retorna lá e colocar, ó, se é obrigatório preencher o nome, entende? Então colocar aqui, posso colocar outro else if post pontos for igual vazio. Tem várias formas de fazer, tá, galera? Eu tô tentando fazer da forma mais simples para você entender, mas dá para você colocar dentro de um array, validar se está vazio ou não. Então são infinitas formas de fazer, não existe uma única forma na programação, tá? Se pontuação for igual vazio, também dá zero. Então isso daqui é uma validação de campos vazios. Comentário no PHP é assim, então // e depois você digita o que tem, o que esse bloco está fazendo, tá? Bom, já tem quase tudo certo aqui, agora a gente precisa tratar aqui no construct, né? Ou seja, se isso daqui for vazio, eu vou estar diminuindo a opacidade disso daqui, ó, colocar por exemplo 50, o cara não conseguir salvar, ó. Então eu vou fazer aqui ctxtBox nome, ó. Vou fazer aqui uma ação, ctextbox nome, daí comparar o texto for igual a vazio. Aqui eu posso colocar case sensitive, que ele é insensitive, ou seja, se ele vai diferenciar maiúsculas de minúsculas, então é para isso que serve isso daqui. Posso deixar aqui mesmo insensitive. Então se isso daqui for vazio, o label btn enviar, opacidade vai ficar lá com 30, tá? E o que tem embaixo dele, que é o btn envia pontos, também vai ficar com opacidade de 30. Aqui eu vou clicar aqui e vou colocar else, senão ele vai ficar com opacidade de 100. E aqui eu só vou conseguir clicar no label btn enviar se a opacidade dele for igual a 100. Então eu vou clicar aqui e vou adicionar uma outra condição. Label btn enviar, comparar a opacidade, se for igual a 100. Ou seja, vai evitar que eu clique ali e mande para o servidor sem que eu tenha preenchido o nome, tá? Então, ó, tá desabilitado. Ó. Se eu clicar aqui, ele não envia. E depois que eu escrever meu nome, aí ele habilita o botão ali para estar enviando isso daí, tá? Então eu fiz 104 metros. Vou colocar lá carinha que fez 104 metros. Salvo, ele manda para lá e vai vir aqui no banco. Ó, carinha que fez 104 metros. A gente precisa tratar isso daqui daí. Quando eu clicar, escrever ele, sei lá, aguarde, alguma coisa assim, sabe? Então como que a gente vai fazer? Depois que isso daqui acontecer, eu vou trocar a opacidade dele, ó. Trocar para 99, só para ele não clicar de volta e enviar duas vezes, tá? Então, clicar 99 e o label btn enviar vai receber em seguida um texto chamado aguarde. Significa que ele está enviando ainda para o servidor, né? Então, vamos vir aqui, ó. Teste, salvar, ó, aguarde. Então, depois que ele enviar, eu tenho que tratar isso daqui, ó. Como aqui no Ajax eu tenho uma tag envia pontos, eu vou vir aqui embaixo e adicionar um outro evento de Ajax.
E agora eu vou pegar aqui no onCompleted, ou seja, quando completar o meu Ajax, de qual tag, de tag envia pontos. Quando isso daqui terminar de ser enviado para o servidor, ele vai vir e vai executar essa ação que está aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar novamente lá o label para salvar. Ou não, vou colocar assim, vou colocar salvo. E a opacidade dele vai continuar lá com 99, para ele não enviar duas vezes. E quando começar o meu layout lá em cima, ou seja, quando ele resetar um novo jogo, então sistema on start layout, eu vou voltar essa opacidade aqui para 100, tá? Assim a gente evita que o cara mande mais de uma vez no mesmo round pro server lá, tá? E o btn envia pontos, aqui eu posso colocar em 100 de volta. Então vamos ver como é que ficou. Deixa eu pegar aqui. Opa. Então vou jogar aqui, ó. Tá. Aí, ó. Fiz 474 metros. Então vou colocar lá o meu nome, William, e salvar. Salvo. Tá vendo? Se eu clicar de volta, deixa eu ver aqui. Ele está enviando duas vezes. Não podia fazer isso. Deixa eu ver aqui. Está enviando mais uma vez. Vamos ver aqui por quê. Ah, tá. Aqui eu... Não. Aqui vai para 99. E aqui, depois que completa, também volta para 99. Deixa eu ver aqui. Teste, salvar. Where ele salva. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, sim, é que tá dando interferência isso aqui. Se não tiver texto ali, ele vai colocar aqui opacidade igual a 100, né? Então é por isso que tá dando esse erro. Ele sempre vai colocar opacidade igual a 100. Então aqui a gente vai ter que fazer diferente. Depois que salvar, a gente vai ter que tirar o botão dali, na verdade. Tá? Então aqui eu vou pegar aqui o label btn enviar e vou destruir ele. E o envia pontos aqui também eu posso destruir. E aqui eu posso criar uma outra label aqui, ó. Vou clonar isso daqui. E escrever aqui label sucesso, que vai ser a mensagem lá, né? Salvo com sucesso. Que ele vai vir como invisível. Vai ficar mais ou menos aqui. Deixar em cima aqui, ó. Salvo com sucesso. Aqui quando iniciar o layout, o label sucesso na propriedade visible vai vir como invisível. E depois que ele salvar, eu vou trocar para visível. Lá não vai mais acontecer aquilo lá. Então morri lá, colocar lá, sei lá, teste Paulo. Salvo com sucesso. E agora não tem o botão, então ele não envia mais. Né? E o cara só vai conseguir mandar outra pontuação se ele reiniciar a partida, tá? Então já está salvando ali, a gente já tratou as ações do banco de dados e agora a gente tem que listar, né, os jogadores aqui. Para listar aqui é um pouco diferente, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois a gente vai estar organizando isso aqui, que agora está bem bagunçado. Mas vamos fazer aqui a parte de listar. Deixa eu
eu pegar aqui na layer Game Over. Eu vou criar aqui um grupo chamado Game Over. E tudo que for referente a Game Over, por exemplo, isso daqui, eu vou estar jogando aqui dentro. Então, a função aqui é Game Over, Clear Side Layout. Isso aqui não precisa. Beleza, então aqui depois que chamar a função GameOver, eu tenho que chamar um Ajax para listar, né, os resultados aqui. Então a gente vai estar utilizando daí esse lista lá .php, que é esse daqui, ó. Lista.php. Então vamos fazer aqui, ó. Depois que ele chamou o GameOver, eu vou fazer um Ajax post to URL. Vou chamar aqui lista rank, lista rank na minha URL, daí vai ser lista.php, aqui minha data, não, aqui não é post, foi mal galera, eu confundi. Na verdade é request, a gente vai utilizar a função agora chamada get. Então já tem aqui a URL e lista rank. Beleza, é isso aqui. Então quando der game over, ele já vai listar isso aqui automático lá pra gente. Então vamos ver aqui, ó. Por aqui a gente já consegue testar, ó, o network. Então quando cair no buraco, ele tem que chamar lá o lista.php. Ele está chamando aqui várias vezes, ó. Tá vendo que está fazendo várias requisições, então a gente tem que arrumar isso daqui, ó. Então vou vir aqui no Game Over, vou adicionar aqui um subevento de sistema e vou procurar aqui por trig once, tá vendo? Isso daqui significa que faça apenas uma vez, então ele vai fazer um Ajax só lá. E ó, fez um lista.php. E aqui vai ter o resultado lá que está vindo no nosso banco de dados. Então, para mim pegar aqui o primeiro lá, que é o rei da partida, né, ele já está trazendo aqui o do maior para o menor. Deixa eu só apagar alguns aqui. Vou dar o nome desse cara aqui. César, só para ficar diferente. Ó. Teste. Maria. Aqui vai ser o Carlos. Tá. Então tem lá 7 jogadores lá, tá? Vou trazer aqui o primeiro. Então como que eu faço aqui para mim trazer, né? Então depois que ele fez o lista, que é o lista ranking, eu tenho que fazer aqui um Ajax aqui embaixo, ó, um completed. Quando completar lá o Ajax do lista ranking, daí eu tenho que mostrar. Então a princípio esse daqui ele vai vir oculto, tá? É a primeira vez que eu chamar, mas depois a gente trata isso daí, beleza? Então aqui eu vou substituir aqui o nome rei da partida pelo nome lá do primeiro jogador que vem do meu banco de dados. Então como que eu faço daí? Eu venho aqui, pego lá do meu Ajax, não, na verdade é o nome rei da partida, vou setar o texto dele aqui, e ajax.lastDate, ele vai receber o que vier dele. Só que aqui eu tenho que separar, né? Eu quero no caso só o primeiro, aqui ele está trazendo tudo. Então a gente vai usar essa barra aqui para separar. Tem uma função no construct que é chamada tokenet, que ela tem 3 parâmetros, né? O primeiro é o texto, o segundo é o índice que você quer pegar e o terceiro é o separador. Ou seja, quem que é o meu texto? É o meu Ajax que está vindo de lá. Então ajax.lastDate. Qual que é o índice? Ou seja, qual resultado que eu quero pegar?
Então, isso daqui, por exemplo, é o índice 0, isso daqui é o índice 1, índice 2, cada barra ali é separada por um índice, tá? Então, é no índice 0, e quem que é o separador de índice ali? É a minha barra, então passo assim. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero pegar o primeiro carinha aqui, que é o William com 1.500 metros, tá? Então, é isso que ele está fazendo. Vamos ver aqui se deu certo. Vamos rir lá, William 1.500 metros. Já está puxando do banco de dados. Se eu alterar aqui, ó, colocar lá William Celso fez 1.450 pontos, né? Olha lá, William Celso 1.400 metros. Então ele já está puxando do banco de dados. E aqui para os outros eu preciso fazer a mesma coisa, só que daí eu pego a partir do segundo cara já, tá? Então aqui é o ranking top 5. Aqui eu vou tentar colocar tudo numa linha só, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar 3 pontinhos. Não, vou escrever assim, carregando. Aí enquanto ele não fazer o Ajax, ele vai aparecer aquele carregando ali na tela. Carregando e depois ele pega lá os pontos. E aqui dos outros eu vou colocar aqui também. Carregando. Beleza. Aqui é um pouco diferente, tá, o esquema. A gente precisa fazer um for para ele se repetir aqui em 5 vezes. Ó. Então vou fazer o seguinte. Eu tenho a posição X dele aqui, que é, vou colocar aqui como 400 não. Então, é muito colocar 355. Beleza. Então depois que ele fez isso daqui, né, completou, vou fazer um subevento aqui de sistema e vou dizer aqui para ele fazer um for. Vou colocar aqui top 5, vai startar de 0 a 4 aqui no caso, né, que o 0 ele conta ali como índice. Não, se bem que o meu índice, como eu já peguei o primeiro jogador, que é o índice 0, eu tenho que começar no 1. Então vai do 1 ao 5. Beleza? Então ele vai repetir isso daqui 5 vezes. E aqui o rank top 5, eu vou setar o texto dele e ele vai receber exatamente o que tem aqui em cima, que a gente fez lá do Tokenet. Só que, porém, o índice aqui ele vai pegar de acordo com o laço que ele está aqui, né? Então, for ele repete, né? O laço é repetição, ele faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele percorre esse laço. Então, aqui no lugar do 0, eu vou colocar loop index, tá? E daí a barra. A gente também tem que fazer para ele dar um espacinho aqui em cada um deles, né? Então, deixa eu fazer aqui só para testar, se ele vai puxar. E daí depois a gente arruma o espaçamento. Ó, puxou já o último lá, que é o César de 91 metros. Aqui, deixa eu ver aqui no lista. Tá, então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá certo, puxou até o César. Aqui, depois, em vez de eu setar o texto, eu vou dar um Ctrl X aqui. Voltar aqui. Eu tenho que apendar um texto. Por quê? Setar ele sempre vai estar substituindo, ou seja, ele pega o primeiro e depois ele vai lá e substitui pelo segundo, substitui pelo terceiro. Apendar o texto, eu vou estar adicionando um texto a mais sem substituir o outro, tá? Então aqui eu vou adicionar o primeiro cara, daí no final aqui, ó, eu vou colocar um e-comercial e new line, ou seja, para ele criar uma nova linha e daí adicionar o segundo, o terceiro e assim por diante. E aqui eu vou estar fazendo isso daqui, ó. Vamos ver se deu certo.
E olha lá, já tem lá a Maria, teste. Só que eu carregando ali, no caso, ele pegou o que já tinha e apendou. Então, eu vou pegar esse ranking top 5 e vou apagar ele, ó. Vou setar o texto para vazio, né? Depois que ele ter completado. E depois eu vou apendar ali os 5 primeiros. Opa, deixa eu ver aqui, meu. Ah, aqui tá dentro do laço aí, Romeu. Vamos jogar esse cara aqui pra cima. Agora vai dar certo. E olha lá. Então temos o rei da partida ali, que é o primeiro lugar. Depois tem o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocado. Beleza? Então já temos aí um ranking dinâmico. Até dá para você depois mexer no layout aqui para deixar mais bonitinho, né? Tem aqui o lineage dele é a altura, né? Então vou colocar aqui, sei lá, 20 para testar. É o espaçamento na altura. Ficou muito. Vou colocar esse lá em 5 aí para ver. Aí, ficou bom já. Aqui eu vou dar para você clonar aqui e colocar label top 5 top players, sei lá, uma coisa assim, né? Então, galera, outra coisa que eu vou fazer é quando o nosso personagem enviar a pontuação para o ranking, ele atualizar novamente aqui o ranking, né? Então, o que eu vou estar fazendo? Então, depois que eu clicar aqui no botão enviar, eu vou vir aqui e vou estar listando novamente o meu ranking. Então, vou vir aqui, vou copiar isso daqui. E, na verdade, isso daqui, o método de enviar, ele tem uma tag aqui chamada envia pontos. Então, tem que fazer depois que essa tag ser concluída, né? No caso, esse nosso Ajax aqui. Então aqui no final eu vou colar aqui novamente o request do Ajax aquele list. Então vou copiar daqui e vou colar aqui embaixo, tá? Vamos ver, testar agora. Então o que vai acontecer? Ele já me lista o rank que tem. E agora se eu escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, teste 100 e clicar em salvar, esse rank aqui do teste 100 já vai entrar automaticamente aqui no placar, tá? Então é para isso que serve essa mudança que a gente fez. Feito isso, depois a gente tem que arrumar esses botões aqui para voltar para o menu iniciar e tal, mas a parte principal que era de enviar o ranking e listar já está pronta, tá? Então agora a gente vai aprender como que faz para colocar esse script, né, em um site ou em algum servidor. Então eu vou estar usando aqui o Hostinger, que é esse site aqui, ó. Ele tem hospedagem gratuita, então a única coisa que vocês têm que fazer é vir aqui, criar uma conta. Eu já estou com a minha conta criada, eu criei aqui uma conta especialmente para essa aula, para fazer. E depois que você confirmar a tua conta lá, entrar nesse painel aqui, você vai vir aqui em domínios. Domínios não, desculpa, vai vir aqui em hospedagem e vai clicar aqui em nova conta, tá? Feito isso, você vai selecionar aqui a opção de gratuito, clica em comprar. E aqui vocês vão deixar marcada a opção subdomínio, tá? Aqui o subdomínio gratuito, vocês podem escolher qual que é a extensão que ele vai terminar, né? Então, no caso, um domínio pago é .com.br. Um domínio gratuito é esse daqui que ele dá como opção, tá? Então, eu vou deixar esse primeiro aqui mesmo. E aqui vai ser o nome do website que vocês vão criar. Eu vou tentar aqui colocar um teste Polar Games. Aqui o servidor vocês deixam esse daqui mesmo. A senha aqui vocês clicam em gerar, tá? Marquem essa senha que vai ficar aqui em cima. Então copia ela e cola aí em algum lugar. Eu vou deixar ela salva aqui. E clica aqui em usar senha, tá? Depois vem aqui em continua.
Subdomínio não é permitido. Acho que eu já tenho um criado, então eu vou colocar aula 8. Vamos tentar com aula 8. Esse aqui passou, tá? Outra coisa aqui, então, nesse terceiro passo que eles falam, né? Nós estamos recebendo mais de 20 mil novas ativações por dia e as revisões são feitas manualmente. Isso aqui é para evitar que venha bot aqui e crie conta. Então, aqui você tem que descrever rapidamente por que você quer criar uma conta aqui no site deles, né? Então, você pode colocar qualquer coisa. No meu caso aqui, eu vou colocar para hospedar meu novo website. Então, em até 5 palavras, e por que você quer criar uma conta. Clica aqui nesse Não Sou Robô e depois clica em Comprar. Aí, feito isso, vocês vão ter que aguardar eles aprovar a conta, né? E quando tiver, aqui está o status dela. No caso, o meu aqui já foi ativo, então você vê que é bem rápido para aprovar, mas dependendo aí da resposta que você colocar, pode demorar um pouco. Então, depois que a sua conta estiver ativa, aí você vai vir aqui em Gerenciar. Se você acessar isso aqui no navegador, então vou vir aqui, você pode ver que o teu website, ali, o arquivo que vai ficar nesse domínio, ele já existe, tá? Eu vou deixar ele carregando. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui em Gerenciar, pra gente ver. Terminou de carregar, então não tem nada lá na nossa conta, então ele vai exibir essa página aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar pelo... Vamos ver aqui... Banco de dados a gente vai usar depois. Vou procurar aqui por gerenciador de arquivos 2, tá vendo? Então eu vou estar usando esse daqui. E agora eu vou fazer o que? Eu vou enviar para o servidor todos aqueles arquivos que eu tenho no meu servidor local. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é entrar dentro da pasta public HTML, sempre dentro dessa pasta aqui, tá? Então entrei, então estou no diretório /public HTML e aqui dentro eu vou colocar os meus arquivos. Eu vou primeiro deletar o que já tem aqui, então seleciono aqui os dois e venho aqui e clico em Delete. Clico aqui nesse ícone, pronto. Então agora se for ver lá não tem nenhum arquivo, tá vendo? Tá vazio. Agora eu vou jogar meus arquivos lá. O que eu vou fazer? Eu vou navegar até a minha pasta local, ou a pasta aí que vocês baixarem na descrição da aula, né? No meu caso aqui ela tá essa pasta aqui, Ranking, aqui dentro está os arquivos que a gente está trabalhando. Eu vou clicar com o botão direito, enviar para pasta compactada. E aqui eu vou chamar de arquivos.zip, tá? É importante que a extensão esteja .zip, tá? Não .winrar. Então, depois que você fez isso, eu vou mandar esses arquivos.zip aqui para o servidor. Então, dentro aqui da pasta public HTML, né, eu já estou nela, eu vou vir aqui e vou clicar em Upload. Aqui, ó. E aqui eu vou escolher um arquivo do meu computador. No caso, eu vou pegar aquele arquivo zip. Coloquei aqui e vou clicar aqui nesse ícone. Clico mais uma vez. Beleza. Agora eu volto aqui. Ele fala para mim que foi transferido o meu arquivo zip para o meu servidor. Está aqui, ó. Então se eu for acessar aqui, está aqui os meus arquivos zip. Se eu clicar aqui ele vai começar a baixar. Só que agora eu tenho que extrair esses arquivos zip. Então seleciono ele aqui, ó. E tem a opção aqui Unzip, tá vendo? Então eu vou clicar nela. E ele vai abrir o meu arquivo zip, tá? Confirmo. E lá. Então ele copiou todos os arquivos que estão dentro do zip para a raiz do meu servidor. Feito isso, eu posso apagar esse arquivo aqui, o zip, venho aqui e clico em Delete. Não, ok. Beleza, então se eu for ver aqui, ó, já está lá o meu add e o meu lista.php. Ele vai estar dando essa mensagem, né? Connect or fail, try again. Quer dizer que a gente não configurou aí no banco de dados. Ele só tem o arquivo, mas ele não está se conectando no banco de dados. E agora eu tenho que exportar o meu banco de dados. Então, uma das opções é você criar o banco de dados na mão aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou voltar aqui para minha dashboard e vou procurar a opção aqui, base de dados MySQL. Então, eu entro nessa base de dados.
E agora eu vou criar o meu banco de dados, tá? Então esse daqui é o nome do meu banco de dados. Vocês vão colocar aqui esse ID aqui que ele vai ter, underline qualquer coisa. Não usa acentuação aqui, não usa nada, tá? Então aqui no meu caso eu vou colocar barra ranking. Ele deixa só até 4, então eu vou colocar barra, sei lá, aula 8, que seja. Nome de usuário, então pode ser o mesmo. E senha aqui vocês clicam em gerar, tá? Copia essa senha, copia a senha que está aqui. É importante, isso daqui é a senha da tua conta, né? Que você criou. Essa daqui que a gente copiou agora é senha do banco de dados. É importante não misturar, tá? Então clico aqui em usar senha e depois clico em criar. Então agora eu acabei de criar um banco de dados, tá? Então esse daqui é o nome do meu banco de dados. O primeiro, então, nome do banco de dados. Lembrando que isso aqui é só anotação, tá? Você pode anotar aí num arquivo de texto, um bloco de notas. Esse daqui é o usuário do banco de dados. Esse aqui é o host, tá? Aquele que vai no localhost. Então vai ser esse daqui. E aqui é a minha senha, né? Que eu anotei. Que ela não, por isso que eu anotei antes, porque ela não aparece aqui, a senha não é exibida, tá? E depois que você fizer isso, você vai clicar aqui em phpMyAdmin. Então reparem que esse phpMyAdmin é igual aquela interface do nosso servidor local que a gente baixou lá, que era o AMP, tá vendo? Então aqui você pode criar novamente todas as tabelas na mão. Se você não quis baixar lá, né, o AMP, você cria direto por aqui. Ou se você criou no teu local, então por exemplo eu criei aqui no servidor local, né? E você quiser exportar para cá, é bem tranquilo de fazer. Então você vai entrar aqui no teu servidor local, vai procurar aqui o ranking, que é a tua tabela, e vai clicar aqui em exportar. Clique em executar, ele vai te dar aqui um ranking.sql, tá? Para quem não fez isso daqui, não se preocupe que eu vou estar colocando na descrição aí esse arquivo do SQL junto aqui com os arquivos PHP, tá? Então vocês vão pegar esse arquivo aqui e a gente vai estar colocando aqui nesse phpMyAdmin. Então daí você vem aqui em importar, escolhe o arquivo e coloca aqui, ó, ranking.sql, tá? Que é o nosso arquivo que vai fazer o script aqui para o banco de dados. Depois eu clico aqui em executar e pronto, a importação finalizada, 11 consultas executadas. No caso aqui ele já vem com os dados que eu estava testando lá, tá? Dos jogadores, beleza? Bom, feito isso daqui, eu tenho que fazer esses arquivos que estão aqui se conectar com esse banco de dados aqui para mim acessar eles nessa URL aqui, tá? Então aonde que eu troco isso para se conectar? Então é lá em classes e db.class.php. É nesse cara aqui que eu vou ter que tá alterando ali, tá? Então eu vou vir aqui no meu FTP lá novamente e vou entrar aqui na pasta classes. Essa parte que eu recomendo que vocês prestem bastante atenção, que se você errar qualquer letra ali, ele já não dá certo para conectar no banco de dados, tá? Então eu vou pegar aqui meu arquivo db.class.php, eu vou vir aqui na opção edit, ó. Então eu vou estar alterando isso daqui. E aqui ele vai ter 4 variáveis aqui para mim que eu vou ter que trocar. A primeira é o localhost. Então quem que é o nosso localhost? Eu já deixei anotado aqui, ó, mas só relembrando aqui, você acha essas informações aqui. Então o meu localhost é isso daqui, ó, o meu MySQL host, aqui no caso do Hostinger, que é mysql.hostinger.com.br. Então eu vou copiar esse daqui e vou vir aqui e vou colar aqui, ó, dentro das aspas simples. Não remove, não apaga as aspas simples, senão vai dar problema, tá? O meu user, ou seja, o usuário lá que a gente criou. Então, nome do usuário de banco de dados. É isso daqui, ó. Copio e colo. Aqui, nome do banco de dados. Aqui, ó. Vamos pular aqui para o último já. É o mesmo do usuário, então, colei aqui. E aqui, password, no caso, é a senha lá que a gente criou. Então, copio aqui. Cuidado para não copiar espaço em branco, tá? Senão não vai dar certo. Vem aqui. Pronto. Feito isso, vocês clicam aqui em salvar. E se tudo deu certo, vocês vão ter que vir aqui no lista. E ele vai parar de exibir aquela mensagem de erro.
Então reparem que agora ele já está exibindo os resultados que estão aqui no banco de dados, ó, tá vendo? Então ele não está dando aquela mensagem connect to fail, try again, tá? Então fazendo isso daqui já está tudo certo. Aí o que você faz? Você pode copiar esse endereço aqui, né? Vir aqui na tua base URL, em vez de localhost /rank, você coloca lá o endereço do website que você criou, que agora ele vai começar a salvar lá nesse website, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu executar aqui o meu jogo, eu vou abrir aqui o console para a gente ver, ó. Então ele puxou aqui, ó, lá do aula 8.esw.es, lá daquele site que a gente criou, lista.php, tá? Se eu for enviar aqui uma nova pontuação, e salvar, olha lá, ele está enviando para o add lá.php lá do site, tá vendo? Já deu tudo certo. Depois a gente vai aprender a tratar isso, para o cara não entrar, por exemplo, nesse arquivo aqui, e tá colocando, digamos, os dados aqui. Então tem como você fazer com essa variável que refere, você pegar a referência da onde que os dados estão sendo enviados. Então, por exemplo, se o teu jogo está hospedado lá no teu site.com.br/jogo, você só vai aceitar requisições dessa URL. Então, para isso que serve essa variável aqui. Isso aqui a gente vai ver numa outra aula como faz, tá? Mas nessa aula que eu queria mostrar para vocês é como configura isso daqui, como criar um banco de dados de usuário e colocar aqui em um host externo, tá? Então ele já está funcionando, está configurado e depois é só vocês fazerem os ajustes finais aqui. Beleza? Então, galera, nessa aula foi isso. Se você gostou aí, deixa seu like. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esquece de baixar os arquivos na descrição da aula e até a próxima.